Seja bem-vindo a mais um Apex Cast. Hoje iremos falar sobre um assunto muito polêmico, porém muito importante, sobre demissões. Demissões é algo que afeta tanto ao empresário como ao funcionário, ao colaborador. Então hoje eu estou aqui com os meus sócios, Guilherme e Fabrício, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto que mexe muito com o empresário, certo? E eu vou deixar primeiramente aqui uma pergunta no ar. Tanto você que está nos ouvindo, como aos nossos colaboradores hoje, por essa manhã. É o seguinte, demissão é um projeto negativo para um empresário ou não? Bom dia, eu sou Fabrício Oliveira, fundador do Grupo Apex. Uma honra sempre estar aqui, a gente colaborando, contribuindo, né, com esse podcast, tentando levar aí conhecimento, compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu, né, com quem aí está disposto a ouvir a gente. Muito obrigado, ouvinte. E hoje nós vamos falar desse tema aqui, polêmico, né? Tá em alta aí a hashtag Demita Extremistas. Essa bola foi levantada, mas essa é uma discussão antiga, né, sobre demitir. Eu já contratei muitas pessoas, né, já também demiti muitas pessoas. Eu vejo assim, um processo de demissão ele nunca é um processo fácil. Mas eu acredito que talvez dói mais em quem demite do que quem é demitido. E o líder ele precisa, né, de estar atento desde o início da jornada do colaborador, né? Como que foi essa contratação, como que foi essa integração, como que é o dia a dia, se existe feedback, se não existe, se existe acompanhamento, se o colaborador tem clareza daquilo que ele faz, daquilo que ele está fazendo, para onde que ele vai, o que ele pode esperar da empresa com 1 ano, 3 anos, 5 anos. Então, quando existe uma liderança, né, existe um processo bem estruturado para o colaborador ali trabalhar dentro daquela empresa, o processo de demissão ele é quase que natural, porque ele vem recebendo feedback constantemente e ali vai até não ter mais esse alinhamento, né, entre empresa e colaborador e há-se o desligamento. Mas o que a gente percebe é que normalmente não é assim. A maioria dos líderes que a gente vê aí, eles não querem se indispor, né? E eu acredito assim, se há uma situação ruim, ela precisa de ser resolvida na hora. Então, vou dar um exemplo, um colaborador às vezes chega atrasado, você chama e conversa com ele ali. Olha, 1 dia, 2, você não tem que entender o que está acontecendo, né? Se é um problema, tudo bem, acontece com todo mundo, mas se aquilo é frequente, recorrente, como vai resolver aquilo? Se isso for um problema. Outra coisa é uma situação, um atendimento, uma forma de falar, uma atitude, né? Então, o líder ele precisa se impor, não se impor, né? Mas se posicionar. Né? Então, quando o líder se posiciona, ele orienta a sua equipe, porque o trabalho do líder é levantar outras pessoas, né? Então, quando há uma demissão também, parece que o líder ele não cumpriu o papel dele, que foi de transformar aquele colaborador. Mas hoje isso é muito relativo, porque o colaborador está ficando pouco tempo nas empresas, né? Então, em média, aí, 19 meses, né? Hoje, essa nova geração está ficando nos negócios. Então é uma outra dinâmica, porque hoje o colaborador entra e ele está ali para buscar outra coisa, ele quer fazer coisa diferente, muito rápido, né? Não dá o tempo de crescer. Então eu vejo assim, Derlan e Guilherme, que o líder ele precisa de estar atento no dia a dia, porque a demissão ela é natural e ela faz parte da performance da empresa. Né? Então ali o Jack Welch, o CEO, né, foi considerado o CEO do século XX, ali, que foi CEO da GE por muito tempo, ele desenvolveu um método, uma técnica, que era 20, 70, 10. Ou seja, 20% da equipe era de alta performance, 70% são os medianos e 10% ali aqueles que não conseguiam acompanhar, que eram demitidos anualmente ou ciclicamente, ali, trimestralmente, enfim, dentro de um método. Para quê? Para oxigenar a equipe. Então o processo de demissão ele tem que fazer parte também do processo de renovação dessa equipe, né, de ter ali uma certa competição saudável para que possa crescer e desenvolver o time. Você concorda, Guilherme? Bom dia, Derlan. Bom dia, Fabrício. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa mesa, falando sobre negócios. E eu sempre gosto também de falar sobre assunto polêmico. O líder demitir é um fracasso dele? Essa pergunta é muito boa e eu já falo o contrário. Não demitir é um fracasso. Porque quando se tem a necessidade da demissão e você não faz ela, você está levando a sua liderança e a sua empresa para o fracasso. Então, a demissão ela deve ocorrer, mas como o Fabrício colocou muito bem, ela deve ocorrer de forma correta. Então, existe um tempo, uma linha entre o cara receber feedback e ser demitido. Se isso não acontecer, vai ser no susto. Do nada, o cara vai chamar, sentar aqui na mesa e assim, tá demitido. O cara, mas por que eu tô sendo demitido? Poxa, nunca recebi um feedback. Então, se
a demissão correr de forma correta, a pessoa que está recebendo a demissão, ela já sabe que estava com a corda no pescoço. Porque ela recebeu vários feedbacks. Então, como que eu trato as demissões da minha empresa, nas minhas empresas? Eu começo a sentar de tete a tete, só eu. Recebo um feedback, por exemplo, que um colaborador de determinado segmento não está performando bem. Eu sento. Eu gosto de fazer isso. Ou sempre coloco para o líder fazer, enfim, mas é essa timeline que acontece. Ou, não está entregando, você é um cara que a gente acredita, porque se não tivesse acreditando, nós não teríamos contratado. Isso olhando no olho. Eu levo confiança. Para que a gente fique bem entre nós, entrega isso, isso e isso. Melhora essa conduta aqui. Comece a entregar isso. E coloca na mão da pessoa. Continua não performando? Dou mais um feedback. Aí no terceiro, e sinto muito, já foi avisado. E a gente acontece o desligamento. Eu sempre vejo na internet, inclusive até governos de outros países falando que não pode demitir, que alguns países até proibiram demitir. Imagina se não poder demitir na sua empresa, o que acontece? Infelizmente é igual o servidor público. Então, quando a gente coloca tudo isso na mesa, fica muito claro a demissão e fica uma demissão justa. Eu sempre falo, eu não sou um líder bonzinho, eu sou um líder justo. Eu vou te falar, eu vou cumprir. Então faz que você continue a empresa e se já aconteceu de funcionário, colaborador, que performava mal com os feedbacks, ele saiu de uma demissão e foi para uma promoção. Porque eu fui mostrando a linha pro cara, ele foi seguindo e depois começou a performar. Então, de demissão para promoção. Então, isso é o papel do líder. É guiar, é entregar qual o caminho que o seu colaborador deve seguir. Interessante. Você falando agora, Guilherme, eu me lembrei de um funcionário que eu tenho em uma das empresas, que é o seguinte, quando eu contratei ele, eu me lembro exatamente como aconteceu. Ele estava passando na rodovia, aí ele me viu, ele parou e falou, você não tem uma vaga para mim aí? Não, ele não tinha experiência com nada, ele era lavador de carro. E aí ele estava sem condições ali, não tinha um emprego, e eu contratei ele. Só que ele era magrinho, franzino. E o que acontece? Ele chegou, eu contratei. De repente, com um mês, um outro colaborador nosso chegou e disse assim, o seguinte, olha, ele não vai ter condições de carregar cimento, ele não tem essa força toda, então é melhor demitir ele. E por incrível que pareça, Guilherme Fabrício, ele trabalha comigo há 14 anos e meio. Ficou mais forte? Ficou mais forte, mais inteligente e um colaborador exemplar. Então, assim, você percebe que, às vezes, o nosso processo de admissão, a gente tem que ter muito cuidado. Esse tipo de funcionário é raro, viu? 14 anos numa empresa só, essa geração, eu acho que vai ser muito raro acontecer isso. Verdade, verdade. Então, é interessante. Agora, vamos falar de um assunto que é muito polêmico e importante, sobre a questão do demita o extremista. Então, é um assunto que está aí à tona, que aconteceu um caso nos Estados Unidos, e hoje o mundo fala sobre isso, né? De um lado, a gente tem a cultura organizacional da empresa, Guilherme e Fabrício, e de um outro, nós temos algumas questões que são polêmicas, que é o nosso colaborador que está vivendo a sua vida particular fora dela. Então, ali existem duas vidas, uma vida profissional e uma vida pessoal. Então, elas se relacionam. Então, eu queria saber de vocês aí, primeiramente ao Guilherme, como é que a gente tem que tratar esse assunto, né? Eu vou demitir a um colaborador nosso que fez alguma coisa lá na rede social dele que impactou a minha empresa, a imagem da minha empresa. Como é que eu avalio isso? Como é que eu tomo decisões a partir disso? Qual que é o grande desafio que nós empresários temos? Chama pessoas. Então, nós temos que fazer um trabalho constante, e todo mundo que está na mesa sabe, de cultura. E cultura é como você faz as coisas, você transmitir suas virtudes, seus valores para todos os colaboradores. E a empresa, ela parece muito com o dono. Um colaborador que é extremista, que pede para matar o outro, que comemora a morte, eu concordo plenamente na sua demissão. Até porque isso vai totalmente contra as minhas virtudes. E na empresa, nós somos o guardião dessa cultura. Se você não observar e se você não estiver desenvolvendo o seu pessoal constantemente, daqui a uns dias, cada um faz algo. E aí, a empresa, ela criou uma nova cultura. E, pelo incrível que pareça, você pensando nisso ou não, a sua empresa já existe uma cultura organizacional. A questão é, você faz isso intencionalmente ou não? E essa hashtag demita extremista não é nada mais, nada menos do que passar as virtudes que o dono tem para frente. Você comemoraria a morte de alguém, Derlan? Eu acredito que não, porque eu conheço você, eu conheço o Fabrício.
Independente, podia ser até o nosso presidente, que a gente é totalmente contra. Eu jamais faria isso. E não comemoraria e ficaria triste com o assassinato. Agora, um colaborador meu fazendo isso, opa, peraí. Esse cara aqui, ele tem princípios diferentes do meu. Será que ele vai contaminar o meu time? Isso acontece. Eu não permito isso. Esse tempo atrás, Derlan, teve um colaborador que começou a disseminar algumas coisas que eu era totalmente contra. É como se fosse uma laranja podre. Isso vai contaminando. E aí eu sentei com o meu líder, e aí eu falei assim, tem como a gente trabalhar isso para mudar ou não? Aí ele me explicou como estava a situação. Quando eu vi, já estava grave. Praticamente fazendo um montinho na empresa. Eu falei assim, olha, o mal a gente tem que cortar rápido e na raiz. E nesse momento demitiu. Toda aquela contaminação é como se fosse cortado na raiz. No outro dia, todo mundo parou de falar, mudou. A empresa voltou ao normal. E se você, empresário, não tiver em cima disso, vai ter várias contaminações. Isso vai desacelerar, os seus colaboradores não vão performar. Então, essas contaminações têm que ser cortadas na raiz e de forma rápida. Porque senão, além de você perder esse colaborador, você vai perder 2, 3. Então é melhor você perder esse cara rápido. Pode ser que esse cara performava bem, ele entregava bem. Mas o corte, e senão eu tinha perdido 2, 3. Entendi. Quero aumentar um pouco a pergunta para o Fabrício, né, em relação a essa questão de demita um extremista. Que critério a gente pode utilizar para a gente fazer essa demissão? Só a cultura da empresa, a questão dos valores, ou a questão, a gente tem que olhar também a sociedade? O que você avalia em relação a essa questão, Fabrício? Derlan, essa pergunta ela é polêmica, ela é muito boa. Né? O Guilherme estava falando aqui, eu estava lembrando de Maquiavel, ele fala que o bem a gente faz aos poucos e o mal de uma vez só. Né? Esse negócio é porque, assim, cara, eu fico observando, eu gosto de observar a história. Isso não é de hoje, isso é desde Caim. Né? Essa crueldade, essa maldade, isso vem lá de trás. E isso vai para dentro das empresas. E isso a gente precisa de definir, como o Guilherme falou, o que é aceito e o que não é aceito. E cultura é aquilo que a gente aceita calado. Então, se você aceita, né, alguém comemorando assassinato, se você aceita alguém fazendo motim dentro da sua empresa, você está sendo, de certa forma, conivente com aquilo ali. Né? Então, existe um mantra empresarial, que é o ABC da deteriorização, que é arrogância, burocracia e complacência. Então, se a gente for complacente com as coisas ruins, com as coisas que a gente não acredita, a empresa ela vai se deteriorar. E é assim que ela se deteriora de dentro para fora. A partir do momento que tem pessoas ali jogando contra. E eu vi muito comentário na rede social, todo mundo fala, todo mundo quer opinar, falando que o processo de contratação que está errado. Cara, como o processo de contratação está errado, é muito difícil. Você vai fazer a pesquisa da pessoa, quando ela entra, você não conhece, né? No currículo ela está uma coisa que trabalha bem em equipe, que trabalha bem sob pressão. Papel aceita tudo. E depois é que vem se revelando ali essas atitudes, né? Ou má atitudes. Então eu vejo assim que é necessário ter esse acompanhamento mesmo muito forte do líder, entender. Sim, eu concordo, tem que demitir. Né, eu já falei isso aqui, acho que algumas vezes, e gosto de repetir. Eu contrato com base em 4 critérios, né? Então é a essência, a atitude, a competência e a habilidade. E a essência tem um peso maior para mim, então são regras de ouro. Né? A gente tem um mantra aqui na Apex que é só uma forma de fazer negócio, que é com integridade, porque a gente quer fazer negócio por muito tempo. Né? Então, se a gente quiser pegar um atalho, dar uma despertinha, a gente pode até fazer um negócio agora rápido, a curto prazo, mas a gente vai ter um problema lá na frente. Então, a gente também espera e prega essa integridade. E essa integridade de valores também, né? Valores com a vida, com a sociedade, com a coisa do outro, né? Cara, eu acho assim, se identificar, tem que demitir, como o Guilherme falou aqui, na hora, né? Então, aqui que eu falei, o mal tem que ser feito de uma vez só. Já demite, já corta aquele mal também ali, já tira para longe, porque ele vai enraizando ali, né? Ele vai, como o Guilherme falou, já estava virando um motim, a coisa, e cresce rápido, né? Cresce rápido. Então precisa ser incisivo e demitir sim os extremistas. Eu sou totalmente a favor de pôr para fora, porque vai contaminar a cultura da empresa. Cara, eu vou falar para vocês, de várias empresas que eu já passei, quando você tem um problema de cultura, para você retomar, para você reorganizar, leva tempo.
é difícil. A coisa mais difícil é a cultura, porque é uma coisa que você não consegue perceber, não consegue tocar, mas ela tá ali permeando o dia a dia da vida das pessoas, a motivação, a essência, as atitudes, o resultado, ela tá em tudo. Fabrício, isso me lembrou quando a gente se conheceu. A gente se conheceu ali tava com um grande desafio comercialmente falando com a Crops e a gente começou um trabalho e tinha um dos meus vendedores que não deixava entrar. E só não deixava entrar, não como deixava entrar, ela não permitia que os outros também começassem a fazer a contaminação. Não deixava entrar o quê? Só não deixava entrar o nosso conteúdo, né? Okay. Porque é o seguinte, a gente sempre tem uma luta entre o bem e o mal, certo? O bem, a gente esforça muito para que ele seja propagado. O mal, ele é muito rápido a ser propagado, é muito mais rápido. Então, assim, a gente começou um treinamento, começou a trazer tecnologia, começou a trazer CRM, começou a processualizar tudo. E esse vendedor, ele não aceitava. E aí a gente falou assim, não, nós vamos ter que demitir. Só que tinha um outro problema. Ela era a segunda melhor vendedora e o meu melhor vendedor era casado com ela. Olha pra você ver, grande problema. Ele falou, não, se demitir, corre o risco de perder os dois. Mas vamos demitir. E o que aconteceu? Fiquei sem os dois vendedores. E eu te avisei, né? E o Fabrício avisou, falou assim, ó, você pode ficar sem os dois. Eu falei, mas vamos fazer porque a cultura ela é mais importante no momento. Porque a longo prazo, isso me daria problema. E sabe, depois que você olha pro passado, você sabe se acertou ou errou. E nós acertamos muito, viu? Essa foi a melhor decisão. Minhas vendas caíram. Mas hoje, o meu time tá totalmente do formato que eu quero. Se eu não tivesse feito a demissão, se eu não tivesse estômago para perder os meus 2 melhores vendedores, eu hoje não estaria vendendo como eu estou. Guilherme, você falou um negócio que eu vejo na rua constantemente, atualmente, e aí clientes que eu tenho, que eu ando, vendedores pondo a faca no pescoço do empresário. E o cara fala, não, meu melhor vendedor, porque isso, que não sei aquilo. E muitas vezes nem é. Quando você vai olhar performance mesmo, se entrega margem, se entrega resultado. Muitas vezes está achando que é o melhor vendedor porque entrega só faturamento, só porque vende mais. Né? E ali com a faca no pescoço do empresário, ele preso naquilo ali. E a gente está de fora consegue ver perfeitamente, como o Guilherme falou quando a gente viu lá na Crow. Cara, tá atrapalhando o todo. Né? Mas aí fica ali com receio, cara, eu vou mandar embora, minha venda vai cair. Ele tem um relacionamento com aquele grande cliente, eu vou perder aquele cliente, não vou. Né? Então, eu vejo assim, essa questão cultural ela precisa ser resolvida. As empresas que crescem forte, sustentável, elas têm uma cultura forte, não tem jeito. Né? Eles não admitem essas coisas. Você vê que o líder ele é presente, ele é atuante, ele é firme. E ser firme é diferente de ser duro, né? Que duro é uma outra coisa. Então, eu vejo nesse sentido assim, a cultura ela impacta muito e a gente precisa cuidar todo dia dela. A liberdade individual do nosso colaborador dentro da nossa empresa e a responsabilidade coletiva. Então, nós temos 2 extremos aqui. Então, tem um funcionário que está dentro da nossa empresa e existe um conjunto de colaboradores dentro da nossa empresa. Então, aí nós estabelecemos uma cultura ali dentro. É algo que a gente não consegue palpar. Mas em relação a isso, o Fabrício e Guilherme, como é que nós, dentro desse ambiente, olhando para a cultura, a individualidade do nosso colaborador e o trabalho dele coletivo, nessa junção, certo? Nesse tripé, nessa situação, como é que nós vamos trabalhar para que nós continuemos com a nossa cultura organizacional estabelecida, forte, e ao mesmo tempo trabalhando a questão da ética, da responsabilidade individual, do compromisso, do trabalho em equipe. Como é que vocês avaliam essa situação dentro da sua empresa? O que você dá de conselho para aquele empresário que está com esse problema? Tem um funcionário igual o seu, por exemplo, na Crops. Aquele funcionário ali, ele não deixava brecha para a gente poder fazer mudanças. Como é que a gente tem que fazer de um jeitinho para que não haja muito conflito? Porque o que acontece é o seguinte, às vezes, conforme a nossa demissão, a gente pode continuar com outros sérios problemas. Às vezes a gente demite 1 e sai 4. Por quê? Porque às vezes a coletividade ela estava para o lado mal. Não, mas eu gostava muito dele, eu vou sair não porque a empresa é ruim, mas é porque eu gostava daquele outro funcionário, eu não consigo viver sem ele. E aí? Raramente acontece isso, viu, Derlan? Porque eu gostava muito, vou me demitir também. A gente precisa entender o seguinte, não existe liberdade absoluta. Na minha empresa não existe liberdade absoluta. Você entrou ali dentro, tem regras. E o cara, inclusive tem um manual, tá? A gente tem um manual com várias páginas. Isso é passado no onboard. Quando
A pessoa é contratada, ele senta com o meu RH e passa todas as regras que tem dentro da minha empresa. Se a pessoa não quiser cumprir, ela, naquele momento, ela nem vai ser integrada. Mas se ela estiver disposta, ela assina o termo e entra para dentro. Vou dizer o pleonasmo, entrar para dentro. Ele entra para o jogo, ele entra para vestir a camisa. Mas ali eu sempre trabalho para que todo mundo tenha um ambiente de trabalho bom. E realmente o cara sai de casa querendo chegar na empresa e estar lá. E eu vejo que isso está funcionando muito bem. Mas é uma coisa assim que a gente precisa falar. O ser humano não foi feito para ter liberdade absoluta. A maioria das pessoas, se tiver liberdade absoluta, elas vão fazer cagada. Infelizmente. Então, são duas coisas que não existem na minha empresa. Liberdade absoluta e democracia. Imagine só você ter democracia dentro da empresa. Você chama assim, ó, pessoal, vamos ver o salário de todo mundo aqui? Vocês votam aí, qual que vai ser o salário de vocês? Vai funcionar? Lá, a gente preza muito pela meritocracia. O cara que tem resultado, ele vai crescer, mas a decisão final é minha. Eu sempre sou aberto a melhorias. Os meus itens têm total liberdade o tempo todo para chegar até mim e falar assim, vamos fazer isso aqui? Tá melhor. Isso aqui, ó, vai melhorar a performance. Esse processo aqui a gente pode melhorar. Só que a decisão final é minha. Ali é o meu reinado. E tá funcionando muito bem. Mas, lembrando que eu não sou cabeça dura. Eu sempre tô cabeça aberta para ouvir todo mundo. Mas não existe democracia e liberdade absoluta. Isso funciona muito bem. Guilherme, eu, com o Fabrício, ele estava falando justamente, é o seguinte, o funcionário ele não tem a democracia dentro da empresa, mas pensam algo que é mais polêmico ainda. Você está falando de uma pessoa do operacional, por exemplo, mas imagine o seguinte, baseado na sua fala, aí eu vou jogar a bomba aqui para o... E se esse funcionário que você demitir fosse um líder, e abaixo dele existisse 15 pessoas, será se aquele líder, por ele ser tão democrático, ao ponto de ele levar 5, 6 pessoas para o concorrente? E como é que fica essa situação? Saindo do operacional, vamos falar de um líder, sobre a individualidade do líder, certo? E a coletividade, porque abaixo dele existe 15, 20, 30, 100 funcionários. Isso aconteceu recentemente em empresa de tecnologia nos Estados Unidos. O cara levou metade dos funcionários. Então, como é que fica uma situação dessa, ô Fabrício, em relação à individualidade, à coletividade, mas pensando no viés do líder? Legal, Derlan. Só falando e voltando um passinho atrás, vocês falaram de liberdade e responsabilidade entre a empresa e colaborador. Eu concordo plenamente com o Guilherme. Todas as vezes ali que se tentou fazer uma liberdade absoluta com o homem, ele se lambuzou todo, arrumou um problema danado para nós aí desde o início. Então, assim, a liberdade ela começa onde termina a responsabilidade. Eu entendo dessa forma. Cumpriu com as suas responsabilidades, aí tem uma liberdade, que a nossa liberdade ela é assistida, né? Tem um limite. Eu não posso, a minha liberdade não pode afetar a sua vida, a vida do Guilherme, a vida de ninguém. Então, dentro da empresa também funciona assim. Né? E, cara, você perguntou do líder, eu já vou responder, mas falando assim no operacional, é tanto detalhe, é um ar-condicionado da sala, que um tá com frio, o outro tá com calor, que um acha que tem a liberdade de usar o ar de um jeito, o outro quer desligar, né? É tanta coisa no dia a dia da empresa, e isso impacta também nessa questão da liberdade, da individualidade e da coletividade, né? O que é melhor para a maioria, né, que é o sistema democrático, né, enfim. Mas falando aí dessa questão do líder, da individualidade dele e da coletividade, da possibilidade dele levar para fora, eu vejo o seguinte, a empresa, o empresário, ele tem que se criar um sistema onde que ele não seja tão impactado quanto. Porque eu falo muito isso também, já falei algumas vezes para o Guilherme, a gente conversando internamente. Cara, o que mais tem, e a gente vê, é um líder que sai e leva outros, né? Ele está dentro do negócio, ele vai empreender, não vai virar seu concorrente. Mas se a gente pensar assim, com essa ressalva, com esse receio, a gente não vai conseguir treinar, capacitar, confiar em ninguém, né? Então, a gente não consegue estabelecer um sistema de lealdade entre empresário, líderes, equipes. E eu vejo dessa forma, a gente precisa de se proteger, criando sistemas, né, que possam ser capazes de absorver adversidades de pessoal. O que eu estou querendo dizer? Se o líder sai e leva metade do time, o que acontece com a minha empresa? Eu tenho que pensar nesses cenários. Por isso um planejamento estratégico, por isso um plano
mestre, né, para a gente já simular cenários adversos ali que possam ocorrer. Mas o líder, claro, por isso que ele chama líder ele dentro da empresa, ele influencia a equipe, né? Quantas vezes eu vi o líder sair e levar 2, 3 vendedores para o concorrente? Cara, isso existe, vai continuar existindo, não vai acabar. Agora, a empresa ela tem que se preservar. Como? Eu tenho uma equipe, eu tenho um líder. Quem que é o suplente desse líder? Ele está treinando outro líder? Ou ele é aquele líder egoísta que, muito pelo contrário, ele morre de medo de alguém parecer, crescer e ser melhor do que ele. Porque eu já disse isso várias vezes, é bom a gente repetir, frisar sempre. Cara, o líder é alguém que levanta pessoas. Então, se um líder não está treinando pessoas para liderar, ele não está fazendo um bom trabalho. Já começa por aí. E normalmente é assim, ele quer blindar a equipe, acontece um problema lá, ele não passa para cima, isola, então demora a chegar para a diretoria, numa empresa maior, demora a chegar para os sócios ali, aquele problema vai crescendo ali porque eles não conseguem resolver. Então o papel do líder, na verdade, é criar possibilidades para que os outros cresçam e ajudar eles a crescer. Esse é o grande desafio do líder. Então, se ele faz isso, né, ele já não é um líder, já tem que ser demitido mesmo ali há muito tempo. Então vejo que o papel dessa individualidade e a coletividade, ela impacta demais nas empresas e ela precisa ser observada pelos sistemas, né, pelas pessoas que estão acima ali para poder conseguir ter uma empresa que cresce forte, sem depender tanto das pessoas que eu citei agora aqui, a questão do vendedor que põe a faca no pescoço do empresário, um líder que põe a faca também. Então, se a gente não se preserva, não se prepara para isso, prepara para a dificuldade, você vai ter um problema grande ali no futuro próximo. Eu vejo assim que alguns empresários, eles estão presos em colaboradores ruins. Concordo. Estão presos porque deve. Eu já vi muito isso. Demite. Pô, cara, mas se eu demitir ele, vou ter uma verba trabalhista gigantesca. Ele trabalha aqui há 5 anos, faz hora extra todo dia, eu nunca paguei. É uma prisão de dois, uma prisão de dois. Os dois estão acorrentados. Exatamente. Então, assim, o ideal é você começar certo. Fazer tudo certo para você não ficar preso em ninguém. E realmente, se o cara não performar, faz sua parte, dá os feedbacks, segue a linha certinho, faz o seu melhor para tentar resgatar. Porque não é fracasso do líder isso. O líder, ele tenta ao máximo. Esse é o bom líder. Se não deu certo, meu amigo, vamos te tornar livre. Vai pro mercado de trabalho que alguém talvez se performe melhor fora da minha empresa. O ponto é esse, principal. A comunicação ela é imprescindível numa situação dessa, né? Então, você conversando com o seu profissional ali, dia após dia, igual o Guilherme estava comentando no início lá, é muito interessante, porque ele está sabendo, ele conhece ali o que está ocorrendo no momento, né? Uma grande preocupação hoje que eu percebo nas empresas, inclusive nas minhas empresas, é o seguinte: às vezes o colaborador quer ser maior do que a empresa. Então, às vezes existem clientes nossos que olham para a empresa, mas se referencia a um grande profissional que tem lá dentro. Só que é aquele mesmo profissional que isola o problema. Que às vezes está ocorrendo algumas coisas dentro da empresa e ele não faz o feedback para o colaborador, para o mantenedor da empresa. Isso daí pode levar a um fracasso. E aí é que acontece muitos casos, que isso aí é importante você saber, que aquele seu colaborador será futuramente quem? Corrente. Então, quando ele sai da sua empresa, ele monta e leva uma quantidade significativa de profissionais para dentro do negócio dele e, consequentemente, vai levar quem? Somente o colaborador? Não. Ele vai levar também o seu cliente. Então, é um problema gravíssimo isso. Gente, isso acontece todos os dias. Ou vocês nunca ouviram falar sobre isso, Fabrício e Guilherme? Não, isso acontece muito. Assim, quando a empresa ela se torna referência, ela cresce, tem muitos anos de mercado, ela naturalmente vai parir vários concorrentes. Verdade. Isso faz parte. Eu tenho aqui alguns concorrentes meus que são mais antigos, que ele pariu vários outros. E isso é uma coisa que não tem, nós empresários não tem como fazer nada contra. Qual que é meu papel aqui? Eu sempre vou entregar tudo que eu tenho para os meus líderes. Okay. Eu quero que eles realmente fiquem bons. Certo. Eu trago eles perto de mim. Eu tenho reuniões pelo menos 2 vezes por mês com cada líder meu para que a gente passe esse feedback e a gente trace junto qual que é o caminho da empresa. Eu não fico com medo disso, Derlan, de o cara sair, abrir um... Se ele fizer isso, ele vai entender muitas coisas que eu falo que não concorda comigo. Porque às vezes você está no lado de cá, como um líder da empresa, você é funcionário, certo, e você não concorda com muitas coisas que o patrão fala. Mas quando você estiver do outro lado do jogo, você vai entender que o buraco é mais fundo.
E pode ser que esse cara ele vai sair e vai ser um fracasso. Ou pode ser que ele vai sair e vai se tornar um grande empresário. Enfim, mas eu fiz a minha parte. Eu nunca vou reter conhecimento, nunca vou reter o que eu tenho em relação aos meus líderes. Sempre vou entregar tudo que eu tiver. Eu concordo com o Guilherme, né? E na minha vida também sempre foi assim. Mas eu vejo alguns empresários, né? Normalmente os que estão começando, que têm o primeiro negócio, eles têm muito medo, né? Medo de uma dívida. E tomar risco em empresa é essencial. Agora precisa aprender Natural. a tomar risco. E na vida também. Eu hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu já passei, ainda passo por vários desertos. Né? O deserto ali é uma travessia, a gente está indo para um processo de melhoria e eu trabalho, vocês já me conhecem há algum tempo, engatando projeto atrás de projeto. Né? E eu gosto de trabalhar, gosto de desafio, gosto de crescer e gosto de entregar o meu melhor. Eu não tenho medo nenhum de nenhum colaborador de sair, de demitir, de amanhã encerrar, que aí a gente vai fazer um outro projeto maior, sabe por quê? Porque todas as vezes que eu passei pelos desertos, eu saí melhor. Eu sempre caí para cima. É um Hoje, quando eu aprendizado. estou passando pelo deserto, eu ergo um altar. Então, eu não tenho medo. Então, o que eu vejo, o empresário ele morre de medo de demitir um colaborador, de demitir um líder, e aquele negócio ali entrar num problema, ele não dá conta de resolver. E aí, quando ele tem esse medo, ele vira refém. Ele virou refém da empresa dele. Então, ele não consegue mais controlar. Ele já perdeu a rédea ali. Para retomar isso aí, é um desafio gigantesco. Então, né, vocês sabem, a gente está em outros projetos aqui. Cara, começa projeto do zero, entra em empresa já com dificuldade, reestrutura, vai para cima. Então, quando a gente já viveu isso, você se fortalece. Né? Então, eu vejo que às vezes evita, né, a dificuldade, evita o desafio, chega num problema, numa pedra, quer contornar, ao invés de enfrentar aquele problema de frente, precisa de criar uma cultura de enfrentamento dos problemas. E aí, quanto mais você enrola para resolver uma coisa, para conversar, para discutir, para trazer para a mesa, para resolver, por mais difícil que seja, vamos conversar, vamos discutir, às vezes vai alterar, depois vamos almoçar junto ali, né, e vamos resolver e tudo bom. Agora fica com medo de enfrentar o problema e ele não consegue demitir um líder, aquele líder vai criando um tumulto ali na empresa e aquele negócio vai se tornando uma empresa que o próprio dono acha ruim de ir. O cara acorda cedo e fala, puta, meu, eu tenho que ir lá hoje, né? Então ele vai ficando uma empresa ruim para todo mundo. O dono tá desanimado, não quer ir lá, só problema, não chega lá, tem aquele negócio, sei o quê. O funcionário acha uma porcaria para aquele lugar, porque vai criando uma cultura ruim, um clima ruim ali, né? Então eu vejo que o medo, ele atrapalha muito a maioria dos empresários. Um dos maiores problemas que eu vejo do empresário é medo. Medo de tomar risco, medo de um projeto novo, medo de perder um cliente, medo de perder um colaborador ruim ou bom, né? Medo disso, medo daquilo, morre de medo. Cara, e o jogo do negócio, assim como a vida, nós estamos aqui para o desafio. Nós estamos aqui para viver esses projetos, para passar por esses processos, são processos de melhoria e evolução. Se eu não atravesso esse processo, esse deserto, como eu citei aqui, eu não vou conseguir sair lá do outro lado e aprender. Claro, quando a gente está passando, é horrível. Você está passando aquele processo, né? Você tem ali aguentar aquilo ali, mas quem não aguenta o processo não vive o resultado, não é mesmo? Não, Fabrício, colocou muito bem. Nós, empresários, não somos nada mais, nada menos do que procurando um problema maior. E cada estágio que você tiver do seu negócio vai ser um problema ainda mais desafiador. Exatamente. Mas qual que é a diferença? É que você se tornou um cara mais habilidoso para resolver o problema. Então eu paro e penso assim, como que é o Guilherme há 10 anos atrás? Se eu tivesse esse tanto de problema que eu tenho hoje, com certeza eu estaria dentro do quarto chorando com crise de pânico. Mas eu me desenvolvi para aguentar a pressão. E é isso. Agora, não tem como resolver problema com pessoas sem você encarar de frente e ter estômago. Confronto. É realmente colocar. Nada melhor do que você colocar tete a tete aqui e abrir o jogo. Nada melhor do que isso. Essa é a melhor estratégia possível. Porque quanto mais você procrastinar essa reunião, essa conversa, mais desafiador vai ficar. O problema vai se alimentando e ele vai crescendo. E tem uns que estão com um problema tão grande, que ele não consegue resolver mais sozinho. Fabrício, quantas vezes você foi contratado para fazer demissões? Porque o empresário não tinha mais culhão para resolver esse problema e teve que contratar uma assessoria para você ir fazer o trabalho dele. Fazer o trabalho Aconteceu sujo, né? isso já? Fazer o trabalho Chegar sujo. limpando toda a sujeira. Não, muitas vezes. A maioria das vezes, né, envolve pessoas... A maioria não, todas as vezes, num trabalho consultivo, né, num projeto empresarial, envolve pessoas.
E muitas vezes ali eles trazem as pessoas para Berlinda, né? Ah, fulano, eu quero que você avalie, acompanha, vê se vai conseguir melhorar, se não vai, se a gente vai ter que demitir. E geralmente Então, são líderes ainda, né? Claro. Líderes claro. e muitos anos de casa. Às vezes o cara tem 15 anos de casa. E fala assim, como que eu demito? Eu conheço a mãe dele, a gente é amigo, a gente tem Já me relacionamento. ajudou muitas já me vezes. ajudou muitas vezes. E realmente, esse cara foi importante no estágio da empresa. Só que hoje, ele tá sendo o quê? Problemático. Ele está atrasando a empresa. Ele foi importante naquele período, mas hoje está atrasando. E primeiro, eu acho que assim, tenho certeza. O primeiro passo é tentar restabelecer. Mas se não conseguir trazer esse cara para ele conseguir fazer parte desse estágio da empresa, sinto muito. Por mais que tenha 15 anos de casa, ele vai ter que ser desligado. Ou se não, você vai ser fadado a construir uma empresa desse tamanho. Se você quer que a sua empresa continue desse jeito, ótimo. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, se você quiser continuar crescendo e galgando os próximos níveis, aí infelizmente esse colaborador não vai fazer mais parte do próximo nível. Perfeito, perfeito. A gente falando sobre uma questão também que é muito importante, sobre o futuro das empresas, né? O futuro da sua empresa, Guilherme, da minha empresa, da empresa do Fabrício, daquele que está nos ouvindo também, assistindo. Nós temos ali os mecanismos de proteção para que a empresa continue crescendo. Porque não adianta ficar estabelecido ali uma média. Eu estou crescendo 2% ao ano. Não, mas eu tenho que crescer mais, porque senão o meu concorrente vai lá e me engole. Então eu tenho um futuro, eu tenho um planejamento e eu tenho o meu caixa, certo? Eu tenho que ter o meu fluxo de caixa ali para eu poder continuar vivendo, certo? Mas aí eu tenho, de um outro lado, equipes que são boas e de um outro lado, equipes problemáticas. Ou pessoas, não estou falando de equipe, mas pode ser pessoas também. Então, às vezes, o líder ou a empresa tem medo de demitir um funcionário, como você colocou, olha, ele tem 15 anos, vai impactar no meu caixa, eu vou ter que demitir ele, então eu vou ter que segurar um pouco mais. Então, assim, é uma hora que a gente tem que analisar muito bem a hora certa de agir. Tem estratégia. Tem que ter uma estratégia. Então, assim, quais estratégias, o que a gente pode fazer pensando no futuro, Guilherme e Fabrício, para que a gente também não possa dar um tiro no pé. Porque às vezes, vou dar um exemplo, nós temos um melhor vendedor nosso, é o que dá mais rentabilidade para nós, só que é um cara que não consegue trabalhar de uma forma coletiva. E aí faz com que eu e você como empresário, cara, eu tenho que voltar novamente para a empresa, tá? Então eu tenho que hoje, eu vou ter que combater, eu tenho que falar, ele está gritando alto com os outros vendedores lá, e ele é o que mais trabalha, que dá mais rentabilidade para mim, o que é que eu faço em relação a isso aí? Aí, todo esse emaranhado de situações que eu coloquei para vocês, eu queria colocar dentro desse contexto reuniões. Será que reunião resolve? Fabrício e Guilherme, se eu parar um momento ali para eu poder falar individualmente e coletivamente, e se resolve, qual é o grau e como é que é feita essas reuniões, se são semanais, se são diárias, se são quinzenais, se são semestrais? Derlan, eu até já brinquei em algumas empresas, você falou e eu estava lembrando aqui, tem empresa aí que parece que a empresa de fazer reunião, né? Eles vivem de fazer reunião, você vai falar com o fulano, não, está em reunião, está sempre em reunião, já vi muitas, que o tempo todo o corpo gerencial, diretivo, reunião, né? Cara, reunião é um negócio também estratégico, tem método, tem tempo, precisa ter hora de início, hora de fim, qual que é a pauta, quais são as decisões esperadas daquela reunião. Antes da gente começar aqui mesmo, a gente trouxe algumas coisas para a mesa aqui como sócio, que a gente vai se reunir daqui a pouco para decidir, né? Então, a reunião ela tem que ter um objetivo. Às vezes eu vejo assim, tá uma situação, uma reunião, uma call, não sei o quê. E dá-se envolvendo muito tempo na reunião, esquecendo até a operação, né? Então precisa ter método. A gente sabe hoje, tem as reuniões de sprint, né? Que são as reuniões rápidas, que é feita normalmente diariamente para fazer esse acompanhamento diário de 15 minutos a 20 em pé mesmo, que é para ser uma reunião rápida, só para passar os objetivos do dia. Tem a reunião mensal de resultados, tem as reuniões quinzenais, como o Guilherme falou, de alinhamento da liderança, né? Então as reuniões hoje elas precisam de ter essa lógica, né? Esse método ali.
Claro, né? Surgiu uma situação aqui imprevista agora. Vamos reunir rápido aqui para nós pensar como nós vamos fazer para decidir essa questão, principalmente envolvendo pessoas, envolvendo um cliente, uma máquina que quebrou, um caminhão que sofreu um possível acidente, né? Alguma coisa inesperada que aconteceu, a gente reúne rápido, já liga aqui, vamos decidir isso aqui rápido. Então, mas são reuniões rápidas ali, né? Extraordinárias que podem fugir do controle. Mas desse funcionário, desse colaborador problemático, agora vamos especificar sobre aquele caboquinho lá que está dando trabalho dentro da equipe, tem rentabilidade aí como é que fica essa questão da reunião ali? Porque às vezes, igual você falou, Fabrício, fiz 10 reuniões com ele. Então, assim, qual o critério que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que fazer 30 reuniões, 50 reuniões para eu poder demitir ele, sendo que não vai impactar meu caixa. Não, aí você levantou bem, tem até umas teses aí mais antigas, né? Do Romário, né? Na época 94, e trouxe para o mundo corporativo. Ter um Romário, se era bom, se não era, né? Para a empresa, como que era aquilo. O cara entrega resultado, mas não era bom para o grupo, né? Era ali tóxico para o grupo, e ficou essa discussão lá atrás. E hoje eu vejo também dentro dos negócios. O que eu acredito assim, e o Guilherme falou aqui das consultorias, que envolve pessoas, né? Sempre a gente traz as pessoas ali para o projeto. E normalmente a minha resposta é o seguinte: vamos ver se a gente consegue recuperar. E aí vamos ver se a gente consegue recuperar, tem um prazo, né? Então tem um limite. Vamos chamar para uma conversa, vamos demonstrar o que a gente espera dele, o que a gente vai propor para ele. Perfeito. Né? E dar um prazo. Amigo, tem 30 dias, como o Guilherme falou aqui, pra gente ver se muda essa atitude. Você tá disposto a mudar? Você quer? Não, eu quero, cara. Eu não sabia que era assim. Sabe qual que é sabe qual que é a resposta que eu mais escuto dos colaboradores? Eu converso com a diretoria, com os donos, quando contratam o projeto. Eles têm uma ideia, eles têm uma mentalidade, eles acreditam no negócio. Quando eu vou conversar com a equipe, com o funcionário, ele fala, eu nem sabia. Ninguém nunca me falou. Então, assim, é verdade. Eu nem sabia o que era para me fazer. Então, Derlan, às vezes, né, mas você citou aí que fez possivelmente várias reuniões com um colaborador desse sentido, ele provavelmente esse já sabia. Mas a grande maioria não sabe. Aí eu vou conversar com o cara, às vezes já chego firme. Moço, mas eu nem sabia disso. Por que ele não me falou? Você é a primeira pessoa que tá me falando isso aqui, eu nem sabia que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, que não era assim, que eles não gostavam. Eu tava achando que tava tudo bom, é que eu tava fazendo, ninguém tava falando nada. Então, não conversa, né? Não tem feedback. Precisa ter esse feedback. Agora, vamos estabelecer um prazo? Esses dias teve um projeto desse jeito. Tinha lá um líder de uma área de vendas, né? A gente foi avaliar ele, estabelecemos um prazo, conversamos, demonstramos tudo que era esperado dele. Cara, chegou um dia e falou para mim, Fabrício, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ligar todo dia, toda hora para meus vendedores para saber onde que ele está. Eu não vou fazer isso, eu não vou me dispor com isso. Eu não quero mais continuar. Então ele foi transparente. Perfeito. Ele foi transparente. Ele sabia que o que esperava dele, cara, a gente precisa que você ligue para os vendedores de manhã, tarde, no final do dia, saber o que eles fizeram de visita, quantas vendas eles fizeram, quantos clientes eles atenderam, se está acompanhando aqui no CRM, se fez o relatório de área de venda. Ah, não vou fazer isso. Então, ele fez a escolha dele. Fabrício, você colocou muito bem, e eu gosto de ser prático. Eu vou te falar como que é a minha estratégia. E aconteceu comigo essa semana. Uma colaboradora não estava entregando muito bem, tá abaixo da nossa expectativa. E aí a primeira pergunta que eu fiz para a líder dela, quer manter ela? Vamos tentar resgatar? Ou a gente já demite? Ele falou, não, vamos tentar resgatar. Então, ótimo. Já tem uma decisão, então vamos tentar resgatar. Sentei com a líder primeiro e falei assim, vamos desenhar tudo o que você quer que ela entregue e o que ela não está entregando. E a gente fez um desenho, sentou com essa colaboradora e passou para ela. Falou, a partir de hoje, essa aqui é a sua rotina, você tem que entregar isso aqui e você está deixando a desejar nesses pontos aqui. E entregamos na mão dela. E durante toda a semana nós vamos dando feedback. Não tá bom, vamos melhorar isso aqui. E vai ser 30 dias nesse formato, ou 15. Se não entregar, ela já sabe que ela vai ser demitida. Se entregar, ótimo, nós resgatamos o colaborador. Olha, nós não demitimos porque nós somos o empresário malvadão. Demitir é caro, demitir é ruim. Imagina, eu demito essa pessoa, entre contratação, treinamento e ela começar a performar, são pelo menos 6 meses, pelo menos naquele setor que ela tá. Tem uns que é 2, tem uns que é 6, tem setor que você vai gastar 1 ano para a pessoa começar a performar do jeito que você quer. Então é muito ruim, é muito demorado, a gente não quer. Então sempre o primeiro ponto é tentar resgatar. E aí onde que eu falo? Que são as 2 principais habilidades. Se você é dono de empresa e não gosta de reunião, você está enrolado. Porque quanto mais estratégico você tiver, mais reunido você vai ter. Então são 2 habilidades que você precisa ter. A primeira, com pessoas. Um bom líder,
ele sempre consegue extrair o melhor de todo mundo que está na sua volta. E o segundo, ser um líder estratégico. Tudo que você fizer deve ser intencional. Então eu fiz todo esse esquema aqui estrategicamente. Então a gente tem uma estratégia do dia 0 até o dia 15. Se no dia 15 não tiver cumprido, é demissão. Se tiver melhorado, vamos esperar mais 15 dias. Chegou no 30º dia, não entregou o que a gente estava esperando, demissão. O nome disso é estratégia. Qual que é o problema? É que o empresário acorda dia após dia vivendo sem estratégia. Ele paga os boletos, chega na empresa, faz todo dia a mesma coisa e não para pensar um minuto o que vai fazer diferente para melhorar os números. É incrível, não sei como o empresário consegue sobreviver desse jeito. E tem uma situação pior que eu vejo, né? E eu acho particularmente assim, um negócio terrível. Não sei se vocês já viram, já aconteceu com vocês. A pirraça. O colaborador quer sair, começa a pirraçar de lá, e o empresário de cá, um ledo engano, equivocadamente, começa a pirraçar também. Fala, não, vamos fazer isso assim, vamos espizinhar, quem vai pedir para sair. Isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim para a empresa, é ruim para o colaborador, é ruim para o contratante, né? Cria um clima ruim, aquilo ali vai aumentando aquela tensão. Isso é péssimo, né? Às vezes o empresário, já ouvi de alguns, poucos, mas eu ouvi, não, porque aí você pedir conta, não tem que pagar a multa, não sei o quê. Fala, cara do céu, e se você demitir, é o melhor para todo mundo. A pessoa já não quer mais, esse relacionamento já acabou, né? Enfrenta isso, né? Como empresa, demite ali, paga os direitos, tudo certo, né? Direitinho, e vida que segue, a empresa vai respirar e vai conseguir aquela área, aquele departamento ali que está com esse espinho, com essa pirraça. Então, isso é péssimo, essa pirraça dos dois lados, né? Então, o colaborador também, eu vejo que precisava, esses que fazem isso, né, ter essa integridade, falar, não estou mais feliz aqui, gostaria de sair, né, não quero mais continuar nesse projeto, nesse negócio, ou tem um outro projeto de vida melhor, vou me mudar, arrumei outra coisa, e chega ali, tem essa conversa franca e encerra o relacionamento ali. Mas normalmente não é assim, né? Normalmente o colaborador quer receber os direitos, né, não quer abrir mão também, aí quer fazer acordo, fala, cara, eu não faço acordo, porque acordo é um negócio, né, que fraudar o sistema. A margem da lei. Quando eu demito, por exemplo, normalmente eu não gosto nem de aviso, né? Eu acho que acabou ali, encerra, né? Aviso obrigado. Prévio indenizado, né? Indenizado. Eu sou desse entendeu? também. Não cumprido. Precisa ser transparente, né? Encerrou aqui, obrigado, né? Tudo bom, termina ali. Porque fica um clima ruim, né? Contamina, fica aquele ambiente, né? Cada um segue a vida dali pra frente. Então esse negócio de pirraça em termos de demissão, eu acho que é péssimo para todo mundo. É péssimo para a empresa, para o empresário e para o colaborador. Vocês concordam? Concordo. E assim, existe um código poderoso para vocês em relação à demissão. Se você não faz isso, comece a fazer. Na hora de demitir, esquece raiva. Primeiro você tem que terminar bem com aquele colaborador. Então, demita bem. Demita, assim... Demissão humanizada. Humanizada. Mostra, assim, que o cara tem pontos positivos, mas está encerrando a relação e vocês estão tudo bem. E existe uma pergunta também poderosa. Quando você for fazer demissão, fala assim, e aí? Me conta aí o que pode ser melhorado ali dentro. Porque nesse momento, o cara já não tem nada ali dentro mais. Ele vai abrir o coração. E pode ser que só saia bobagem, tá? Mas pode ser que ele fale uma ou outra coisa que faz muito sentido que está acontecendo lá dentro que você não vê. Esse é o momento que o cara realmente, ele vai abrir, ele não está preso com mais ninguém. E pode vir informação preciosa desse cara que está saindo. Eu já fiz isso algumas vezes, funcionou muito bem e me deu um norte que fez muito sentido e eu ganhei muito com isso. Você falou certinho, precisa ter um processo também de demissão, né? Uma demissão assistida ali para ter esse processo, desligamento, a entrevista, um processo humanizado. E é bom a gente falar aqui nesse episódio, né? Parece duro, mas não é. Na verdade é firme, é a realidade. Muitas pessoas evitam falar dos problemas, das situações mais difíceis, querem falar só das coisas boas, né? De venda, de caixa, de bons resultados, de impacto. Mas a gente também precisa falar realmente dos problemas, das polêmicas que são enfrentadas diariamente. E essa da demissão é uma delas, né? E o Guilherme bem colocou aqui antes que não é ser o malvadão, né? É realmente ali colaborar mesmo para a melhoria de todo mundo dentro daquilo que a gente acredita, porque às vezes também o colaborador já está infeliz ali, já não está mais produzindo, nem para ele, nem para a empresa, e aí ele sair é a melhor situação para todo mundo. Eu contratei porque eu acredito que era aquela pessoa na empresa. Então, por mim, ela fica 10, 15, 20 anos lá, desde que
ela esteja crescendo junto com a empresa. O que não pode acontecer? A pessoa ficar para trás e a empresa crescendo. Isso é ruim. E eu sempre falo isso nas minhas reuniões. A empresa está crescendo. No ano passado a gente cresceu 150%. Ou seja, se a pessoa jurídica cresceu 150%, as pessoas físicas precisam crescer 150%, pelo menos. A gente tem que ir acompanhando, média, né? A gente tem que ir aumentando. Por isso que, não sei se todo mundo gosta, mas quem não gosta faz. Tem treinamentos semanais. Não adianta nada, a pessoa física tem que crescer se o patrão, não proporciona isso. A gente tem reuniões e treinamentos semanais de pessoas. A gente fala sobre inteligência emocional, a gente fala sobre outros assuntos. Por exemplo, semana passada a gente falou sobre suicídio. Cara, teve alguns suicídios lá na cidade de Tumbiara. Uns 3 seguidos. Eu falei, poxa, cara, o que tá acontecendo? Será que todo mundo aqui dentro da minha empresa tá com a saúde mental boa? Peraí, trouxe a equipe. Nós fizemos um trabalho em cima disso. A gente tem psicólogo uma vez no mês que vai lá para conversar com os colaboradores. Eu quero ter o melhor ambiente possível. Eu quero que aquela pessoa que esteja comigo, ela esteja lá e sempre fala assim, cara, a minha vida foi transformada através dessa empresa. Porque eu vinculo um propósito ali dentro. E quantas pessoas que já chegou e falou assim, cara, depois que eu entrei nessa empresa, o meu casamento melhorou. Porque os assuntos que vocês trazem aqui não é só profissional. Eu trago para dentro do meu lar. Eu comecei a ter um relacionamento melhor com a minha esposa. É isso que eu quero e é isso que eu prego para vocês empresários fazerem também. É levar essas virtudes para que aquela pessoa que estava sem direção tenha uma direção agora. É você usar todo o seu ecossistema não só para ganhar dinheiro, mas também ajudar vidas. É isso. Se você só faz isso por ganhar dinheiro, tá tudo certo. Mas vai chegar um ponto que o dinheiro pelo dinheiro vai fazer mais sentido mais. E aí é onde que você traz e cria um ecossistema feliz, um ecossistema de mudança de rota. E a mudança de rota começa aqui, ó, na cabeça. E, Derlan, agora eu quero fazer uma pergunta bombástica para você. Não pode deixar, né? Não tá no script não, viu? Não está no script. Eu agora vou fazer aqui o outro lado da moeda. Eu já fui CLT durante muitos anos, né, no meu começo, empreendi na empresa dos outros, já contei isso algumas vezes. Eu aqui. Também fui, viu? Quero pois deixar então claro. Você vai saber responder essa aí. Eu fui 1 ano e meio. Eu fui 18 anos CLT. E quando o colaborador demite a empresa extremista? Quando o colaborador demite a empresa. Fala pra gente qual que é a sua visão e dá uma dica para os empresários nesse sentido. Quando ela demite a empresa, me explique melhor aí. Que eu não... Quando o colaborador demite, quando ele pede para sair okay. né, da empresa, quando ele demite ali o empregador, porque a empresa é extremista. Aí é um caso delicado. Aí a gente primeiro tem que olhar a cultura, porque eu creio que hoje a cultura da empresa ela é muito implícita em relação ao perfil de quem é o dono. Então, primeiro, a gente tem que analisar como é que eu estou. Eu como empresário, um funcionário me demitiu como empresa. Então eu tenho que avaliar a minha cultura, os meus valores, as minhas competências. Eu tenho que avaliar dentro de mim as minhas emoções. Porque às vezes, o que acontece? A gente tem que olhar o critério. Por que ele chegou ali e me demitiu como empresa? Por exemplo, às vezes eu demiti um funcionário de forma injusta. Eu agi por impulso. Demiti um amigo daquele colega dele que ele gostava muito e era um cara exemplar dentro da empresa. E eu, por impulso, porque eu não ia com a cara dele, eu demiti. Então, às vezes, isso daí não são valores legais, não são coisas legais que tem dentro da minha empresa. Então, eu tenho que me fazer uma autoanálise, uma avaliação para dentro de mim, primeiro como empresário, como pessoa, para poder ver, poxa, será se o que eu vivo hoje não pode ser melhorado para que a minha cultura organizacional seja estabelecida de uma forma harmonia, né, assim, uma coisa harmonizada, bem harmônica mesmo, tá? Então, a partir dali, eu começo a melhorar. Então, é uma avaliação. Se o profissional se demitiu e realmente ele tem razão, porque a gente tem que olhar a razão também. Às vezes ele se demitiu porque às vezes a informação chegou de forma errônea para ele. Então, eu tenho que avaliar cada caso um caso. Quem é aquele profissional, quais foram os critérios que ele utilizou para demitir a minha empresa e verificar se aquilo é fato ou é fake. Porque se for fato, eu tenho que melhorar as minhas virtudes ali. Eu tenho que analisar cada caso um caso. O que faz um empresário crescer mais que o outro? É o poder do aprendizado. Perfeito. E numa demissão dessa, tem muito aprendizado. Porque fala, cara, tá com um problema aqui, e pra mim não faz sentido. Aí você olha e fala assim, realmente, não vou conseguir consertar isso do dia pra noite. Certo. Porque são
às vezes, anos de erro. Anos fazendo as coisas erradas. Você não conserta de um dia para a noite, uma semana ou um mês. É uma estratégia que vai ser criada durante meses. Correto? Correto. Então, mas o empresário que olha realmente e aprende e começa a mudança, essa é a diferença. Agora, o que não pode acontecer? Ah, beleza, ele se demitiu aqui, viu o problema, vou ser convivente com esse problema. Então, aí você está sendo uma pessoa permissiva. É verdade. Infelizmente, o seu negócio vai continuar daquele jeito ali, pro resto da vida. Aí você tem dificuldade, as pessoas faltam, não entrega, não tem engajamento, você reclama de todos os seus funcionários, vai ser assim a vida toda. Mas para você fazer a mudança, vai ter que se esforçar muito. É literalmente suar sangue, viu? Porque isso é a parte mais difícil da empresa. É onde que você vai mudar condutas de pessoas. Imagine só, há 5, 6, 7 anos fazendo uma coisa errada. Meu amigo, para você mudar essa conduta aí, vai ter que suar sangue. Mas é possível. É um desafio, vai cair algumas pessoas, mas é possível. O grande erro que eu vejo, assim, é que as empresas contratam por competência e habilidade e demitem por atitude e caráter. É por isso que eu utilizo esse método diferente. Eu contrato caráter e atitude, eu acho, até porque também eu acho mais fácil treinar competência e habilidade do que você treinar uma mudança de atitude numa pessoa, treinar caráter, então é mais difícil. Mas é justamente o que o Guilherme falou, né? Traduzir isso ali, transformar isso ali, fazer essas mudanças, fazer a coisa certa é difícil demais, né? Fazer o bem acho que é a coisa mais difícil do universo. Se fosse assim, nós não tínhamos ficado com essa missão e com esse ministério, né? Que realmente você fazer um processo corretamente, tratar as pessoas ali com dignidade, com respeito no dia a dia, enfrentando, né, o governo contra, descendo o cacete, né, como se fosse uma queda de braço. E é preciso entender que não é uma queda de braço, né? É um projeto onde que empregador, empregado e governo deveriam caminhar junto, de mão dada, para melhorar a situação do país, para melhorar a situação do povo como um todo, mas não é assim que funciona, né? Então cria-se, levanta-se esse muro entre empresário e colaborador, e não deveria ser assim, é o meu entendimento, né? Deveria entender que as empresas são uma excelente ferramenta de transformação da vida do povo e da sociedade, tanto é que depois da Revolução Industrial, como a sociedade evoluiu muito, né, cresceu bastante, como a empresa transforma, uma empresa boa, né, tem bons líderes ali, bons valores, transforma a vida das pessoas que trabalham naquela empresa. Como o Guilherme falou, a empresa cresceu 150%, as pessoas precisam crescer também. É claro, né, existem empresas ruins, empresários ruins, que têm ali atitudes inedôneas, mas eu acredito que essa disposição para fazer o certo, para fazer o bem, é a coisa mais difícil, é assim que a gente trabalha, né? Nesse desafio ali de suar sangue, como disse o Guilherme, para trazer as pessoas. E aí demitir é uma situação natural de quem não está enganjado com essa situação, né? Então eu vejo dessa forma, que cabe ali, né, o empresário ter esse entendimento. Qual que é o meu entendimento, né? Para não criar esse ambiente tóxico, é a pergunta que eu fiz para o Derlan quando um funcionário demite uma empresa extremista. A empresa é dura demais, entendeu? Só enche o saco, cobra, não entrega nada. O funcionário não tem uma boa condição de trabalho, não tem uma boa cadeira, não tem um bom banheiro, não tem uma boa alimentação, né? Só é cobrado. Então, isso também vai gerando um estresse do outro lado, que ali, uma hora, isso vai se romper. Então, precisa haver um equilíbrio, né? Eu gosto muito do equilíbrio nas situações. Eu acho que o universo, ele está em harmonia, precisa estar equilibrado, né? Então, tem entrega de um lado, porque normalmente, eu costumo agir assim, cara, eu vou dar o meu máximo, só que eu vou cobrar o máximo também, entendeu? Eu vou cobrar ali o melhor. Não que o máximo da pessoa tem que ser igual ao meu, o meu igual de alguém, né? Nós estamos falando de atitude, de entregar o melhor, entregar o máximo. Perfeito. Ali, trazer o máximo naquele dia. Isso não quer dizer que eu tenho que ser melhor que alguém tem que ser melhor que eu, não. Mas nós estamos dando nosso máximo aqui com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente pode ou não. A gente está economizando. Então eu acredito que a gente não deve economizar o bem, economizar a coisa boa. E eu vejo que isso ajuda a melhorar o sistema todinho, o desempenho da empresa, das pessoas. É nisso que eu acredito. Antes de terminar, chegando já no final, eu quero fazer o uso do direito da lei da reciprocidade, né? Eu não vou perguntar para o Guilherme, não, vou perguntar para o Fabrício agora, uma pergunta também que não está no script. A réplica, né? Isso aí. Ele é vingativo? É o seguinte, vamos lá, vamos fazer pode se ajeitar, viu? Porque vamos criar um cenário aqui. Eu sou o colaborador operacional, certo? O Guilherme é o empreendedor, é o empresário, e você é o meu líder.
Então, só para entender, eu sou o empregado, certo? Você é o empregador e ele é o meu líder. Profissional, tático e estratégico. Então, beleza. Eu não tenho acesso a você. O meu líder, sim. Eu fui demitido de forma injusta. Isso aí fica claro, com clareza, os funcionários, as pessoas que estão ao meu redor, identificaram que eu fui demitido por um impulso, certo? Do líder. Olhando para esse nome aqui, ó, Apex, ela pode ajudar o empresário numa situação dessa, em relação a planejamento, de como ele errou, como ele deve corrigir isso daí, ô Fabrício? Claro, nós estamos aí para isso. E você estava falando aí, e eu me lembrei aqui de uma história de um empresário aqui de Goiânia. Quando fez a sucessão, ele já estava mais velho, saiu de um grupo empresarial grande e o filho assumiu. Os filhos assumiu lá, um assumiu um ativo, outro assumiu outra empresa, um assumiu um financeiro e tal. E um dos filhos lá, o principal, que assumiu o negócio, demitiu um senhor que trabalhava lá num departamento operacional. Não vou citar muito, porque às vezes as pessoas que sabem podem conhecer, eu não quero expor ninguém. E aí uma pessoa que estava na casa lá uns 40 anos já, um senhor. E demitiu ele lá porque achava que já não entregava mais, já tinha acabado. E eu achei essa história bonita, cara, que o pai dele falou assim, você vai lá na casa dele chamar ele de volta. Se ele não voltar, amanhã eu assumo a empresa de volta. Muito bonito. E ele foi lá e eu tinha até um apelido lá, velho, não sei do que, e trouxe o velho de volta. E o velho ficou lá até no dia que ele não quis mais, né? Legal. Então, assim, eu acho que esse respeito, essa lealdade, ela precisa existir. Mas a sua pergunta não foi essa, né? A sua pergunta foi que você é operacional, eu sou um gerente, um líder ali, um supervisor, te demiti injustamente e o Guilherme não sabe o que está acontecendo. Tem sim, né? Tem método, então a gente pode trazer um trabalho ali para identificar qual que é a atitude daquele líder, é aquilo que eu falei. E, gente, não é tão complicado assim não, tudo na comunicação, no dia a dia, porque você percebe que dia que o Guilherme saiu e foi visitar lá a sua área, porque o dia que o Guilherme já saído visitar a sua área, conversado com você, a conversa chega. A conversa chega. Então, eu já falei aqui várias vezes como que eu faço, né? Eu converso lá com o empresário, a gente monta um projeto e eu vou conversar com a equipe. Aí quando você vai conversar com a equipe vai te falar como que é o líder. Cara, o líder não me acompanha, ele não me apoia, o cara só me liga cobrando, enchendo o saco, falando mal da empresa, fazendo aquilo. Então você vai identificar aquilo ali. E aí preparar aquele líder, é aquilo de novo que a gente falou. Cara, fazer um plano de desenvolvimento das lideranças, né? Identificar os gaps ali. Cara, qual que é o perfil que eu espero desse líder? Esse líder precisa ser visionário, ele precisa ser inspirador, ele precisa ser carismático, ele precisa ser operacional. Outro dia acho que vale a gente fazer um podcast só para falar de liderança, né? E dar um universo. 3 dias de conversa. Qual que é o perfil que eu espero do meu líder? Porque pode ser diferente também, porque eu posso precisar de um líder mais operacional, num determinado fase da minha empresa, numa determinada área, né? Vai colocar um líder muito democrático, muito bonzinho lá no depósito. Vai ver o que os caras vão fazer com ele. Vai engolir ele, meu amigo. Vai um tubarão, vai um pitbull. Comer pela perna lá de tarde, ele tá chorando. Então, ali tem que ser um líder enérgico, um líder firme, né? No operacional, ali no dia a dia, o bicho pega, meu amigo, né? Tem serviço que cordeirinho não faz, não. Tem serviço ali que é tubarão mesmo, ali o cara lidar com tubarão. Então, qual que é o tipo de líder que eu quero para aquela posição? Qual que é o líder que eu quero financeiro? É um cara mais metódico, mais analítico, né? E qual é a atitude dele com as pessoas? Ele não precisa ser tão enérgico, porque as pessoas também ali um departamento diferente. Meu amigo, então, primeira coisa, precisa entender quem que é esse líder, qual que é o perfil, quem que eu quero ali, quem que é o líder, o tipo de líder que eu quero ali. E aí você vai pegar o seu líder e comparar com aquele perfil. Cara, onde que ele está aqui nessa competência? Ele tem, ele não tem? E aí vai desenvolver aquela competência, aquela habilidade, aquela atitude, ou não. Ou ele pode fazer, como eu falei aqui nesse cliente lá, e ele chegou e falou, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou ligar para os caras todo dia e ficar enchendo o saco dos caras. Então ele não queria desenvolver aquela habilidade ali, aquela competência que é de fazer o acompanhamento forte ali para poder garantir uma entrega de alta performance. Então, ele saiu. Então, eu vejo dessa forma. Falta a primeira conversa, falta entender as duas partes e ali traçar um plano, né, estratégia para poder desenvolver essa liderança, para você não ter esse problema lá na frente de novo. E a Apex, claro, pode ajudar nesse sentido. Agora, só dando minha opinião aí também sobre esse ponto, a demissão injusta através do seu líder, você tem que fazer o que o empresário faz todo dia, resolver mais um problema. Qual que é o principal problema nessa situação? É o time
operacional desse líder desanimar. E aí eles vão diminuir a performance. Diminuir a performance e entrega menos. E a operação ali, às vezes a venda está acelerada, a operação desacelera. Vai dar um problema, hein? Então, o seu papel é entrar ali e resolver esse problema. A pergunta é, esse líder, ele vai ser consertado? Dá para fazer um plano estratégico com ele? Ou ele vai ser demitido? Porque, gente, achar líder hoje não tá fácil. Até o Fabrício, construir líderes, né? Porque às vezes não chega mais pronto, construção. né? Hoje praticamente todos os meus líderes foram construídos. Por 2 motivos. Primeiro, que eu contratei pela essência. Então não tinha tanta habilidade. E a gente não tinha dinheiro para pagar o cara que já vem pronto, sabe? Então, assim, o cara no começo da jornada, ele tem que ter essa opção, né? O cara não consegue contratar o melhor. Ele vai ter que contratar alguém e desenvolver ela. Faz parte. Mas hoje, eu não contrataria só pela essência mais. Não contrataria só pela essência. Porque se eu contratar pela essência e o cara ele não tem habilidade, eu não quero entregar esse tempo mais, construir esse cara do zero, de forma alguma. Não faz parte do meu estágio mais. Eu quero contratar o cara pela essência, mas eu já quero contratar alguém que já tem uma certa formação ali, para mim não ter que gastar tanta energia nele ali. Mas faz parte do estágio que você está vivendo, tá? Lembrando, deixando bem claro isso. Eu já fiz muito, até o ano retrasado eu fazia muito isso, contratar o cara, mesmo que ele não tinha nada de experiência, e desenvolvia ele do zero. Mas, gente, é anos, tá? Para fazer isso. É 1, 2 anos para o cara se tornar um líder ali capacitado. Perfeito, perfeito. Para a gente finalizar, eu queria deixar aqui em aberto aqui para o Fabrício falar um pouco aí sobre expectativas, sobre projetos que a gente tem com a Apex, aqui chamar o nosso a pessoa que está nos ouvindo aqui sobre os nossos projetos, sobre o que a gente pode propor para eles aí no dia a dia do empresário. Maravilha, Derlan. Também adorei hoje o episódio, né? A gente trouxe um tema mais polêmico, mas precisa ser tratado, precisa ser discutido. Cada um pensa de um jeito, muitos pensam de outro. E, bom, vamos falar aqui dos nossos projetos, né? A Apex, no momento, está com o projeto Plano Mestre 2026, que é um projeto que envolve planejamento estratégico, plano de vendas e o plano financeiro para o ano de 2026. Um projeto fantástico, uma imersão de 2 dias que a gente está fazendo de forma itinerante. Dias 24 e 25, nós estaremos agora de setembro em Itumbiara. Dia 8 e 9 em Goiânia. Então logo a gente vai abrir as vendas para Goiânia. Nesses 2 dias, o participante ele vai sair com um plano por um valor assim muito justo, né? A gente não existe, não vai sair, não é um evento de palestra, não vai sair com um Canva de bar do baixo cheio de post-it, vai ter uma plataforma que ele vai poder acessar aquilo durante o ano de 2026 todinho, com bastante tecnologia, bastante indicadores para ele fazer esse acompanhamento, né? E temos também os nossos programas de vendas, de desenvolvimento de liderança, de estruturação comercial, estruturação financeira, os projetos de tecnologia. Só o pessoal entrar em contato com a gente, se quiser desenvolver a empresa, desenvolver projetos de gestão, desenvolvimento de pessoas, principalmente na área de vendas, finanças, tecnologias, conte com a Apex. Meu nome é Fabrício Oliveira, meu Instagram é @FabrícioOliveiraAL. Um prazer enorme mais uma vez estar aqui hoje participando desse podcast com o meu sócio, falando para os nossos ouvintes. Eu tenho andado na rua aí, chego nas empresas, o pessoal, ouvi lá seu podcast. Que legal. Parece que você estava falando da gente. Eu falei, não, mas é porque é muita coincidência. Os problemas são praticamente os mesmos, parecidos, né? Onde a gente anda aí. Mas que legal que o pessoal está ouvindo, que honra, né? Já quero antecipadamente agradecer cada um de vocês que dedicam o tempo aqui a nos ouvir durante o nosso podcast. Um forte abraço. E Guilherme, você é uma palavra de reflexão, certo? Uma palavra mais ali, porque nós somos seres humanos também, mas existe o nosso coração, o sentimento nosso como empresário, mas nós também somos pais, somos filhos. Então, eu queria que você falasse assim, que você deixasse uma mensagem reflexiva em relação ao ser humano, né? Nós somos empresários, mas somos pessoas também. Primeiro que nós empresários não somos malvados. A gente realmente quer o melhor para o nosso negócio. E para você realmente ser um empresário de ponta, você vai ter que ter estômago. Eu sei que o coração muitas vezes fala não faz, mas se a direção certa é fazer, então faça. O meu conselho é desenvolva as suas pessoas, desenvolva seu time, faça o seu melhor, entregue o seu melhor, que na hora que ter que fazer demissão, você já vai ter usado todos os seus recursos. Você
lavou as mãos, a sua parte foi feita. Mas sempre entregue o que você tem de melhor, que você vai ver que vai funcionar. Você vai criar ali um time de altíssima performance, um time que realmente vai vestir a camisa, todo mundo vai acordar e vai querer ir para a empresa cedo, porque lá eles têm um propósito. É isso que nós precisamos entregar para o nosso time. E assim, falando sobre as nossas imersões da Apex, eu cansei, Fabrício Derlan, de ir em treinamentos, palestras teóricas. Infelizmente a teoria é boa, só que na hora do vamos ver é que acontece, né? É lá na hora, no front, que vai aparecer os desafios. E eu falo que nós estamos compromissados com o resultado de vocês. Por isso que não é uma palestra, é uma mentoria prática. Lá você já vai sair com o seu plano de ação daqui até o final de 2026. E nós vamos te acompanhar durante esses 30 primeiros dias para garantir que você realmente coloque em prática e faça acontecer. Porque nós queremos o seu sucesso. O seu sucesso é o nosso. Nós queremos entregar tudo que nós aprendemos, tudo que nós erramos para vocês não errarem, então já vai estar na frente, e principalmente os nossos acertos. Nós vamos entregar ali de coração para vocês. É algo que realmente vocês vão compartilhar suas dores e nós vamos conseguir solucionar. Porque o nosso assunto, que são o plano estratégico, o plano comercial e o plano financeiro, ele tá ali os 3 principais pilares do seu negócio para você ter sucesso. Arrumando esses 3 pilares, a sua empresa já vai ter uma alavancagem absurda. Ok. Deixa o arroba. Meu arroba, Guilherme Andrade GS, tanto no Instagram quanto no TikTok. Me segue lá, pode mandar qualquer dúvida que eu respondo todo mundo. Ainda dá tempo de responder todo mundo, vai chegar o dia que não vai dar. Ó, eu vou confessar, eu sou ruim para responder ali no direct. Quando eu vejo, nós temos uns 10 aqui, aí eu começo a responder ali. Gente, é isso aí. Mais um episódio. Muito obrigado por aqueles que ficaram conosco até o momento. Fiquem com Deus, conte conosco. Olha, é muito importante esse Plano Mestre 2026. Okay? São tripés importantíssimos. Primeiro, você fazer um planejamento. Segundo, a gente trabalhar com vendas na prática ali, falar sobre vendas, aplicabilidade das vendas. Falar sobre tecnologias que podem ser utilizadas dentro das vendas, como uma inteligência artificial, como um CRM. Então, são assuntos muito importantes. E, no final, vamos trabalhar com finanças, que é a ferida ali, como é que está, o que está acontecendo. E você colocando dentro de um ambiente, de uma plataforma tecnológica que você pode utilizar o ano todinho de 2026. Isso é magnífico, isso é muito importante. E, no final do segundo dia de imersão, nós vamos ver isso na prática. Você que está conosco, você vai ver, cara, eu fiz um planejamento em 2026, é só eu seguir isso aqui, e eu ainda vou ter mais 30 dias ali de um acompanhamento, isso é importante. Então, conte conosco e compartilhe, você que nos ouve sempre, tá? Porque nós precisamos muito também da sua colaboração. Fique com Deus e até a próxima. Até logo. Até logo.